Olá, olá, 12 de maio de 2021, confira as principais notícias desta quarta-feira. Rodoviários e agentes de limpeza começam a ser vacinados hoje na capital. Justiça determina que obras da Avenida Quarto Centenário tenham reparo para diminuir acidentes. No Dia do Enfermeiro, categoria está mobilizada por melhores condições de trabalho. Maranhão realiza escutas para a atualização da legislação ambiental do estado. E no estúdio eu recebo o prefeito de Humberto de Campos. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Um ótimo dia para você, estamos juntos mais uma vez aqui pela TV Difusora e que prazer ter você com a gente, viu? Aqui na nossa casa, na TV Difusora, no SBT, nessa manhã de quarta-feira, vamos juntos até às 8 horas da manhã, muita informação, aqui a informação não para você ligado na TV Difusora em todo o Maranhão. Obrigado aos amigos em Balsas e Açailândia, em Santa Inês, em Codó, você aí em Axixá acompanhando a nossa programação, um ótimo dia também, viu? Tudo de bom para você em Morros, os amigos que acompanham a nossa programação em todo o estado do Maranhão. Você aqui na capital, chegando para o trabalho nessa manhã e já ligado aqui no Bom Dia. E a gente começa o programa hoje falando sobre o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, a gente falou inclusive ontem sobre isso, determinou que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aponte quais os documentos que faltam para que o seu corpo técnico autorize o uso da vacina Sputnik V no Brasil. A decisão é aguardada, claro, com muita expectativa, em especial aqui no Maranhão, que comprou milhares de doses do imunizante. A Anvisa enviou ao STF as informações que afirmam que o Maranhão possui documentação pendente no novo pedido para análise de autorização para importação e distribuição da vacina Sputnik V feito pelo Estado. A decisão do regulador é o retrato do momento. E no momento, naquela segunda-feira passada, não nos foi possível aprovar o que nos deu grande tristeza. Em março deste ano, o Maranhão comprou 4,5 milhões de doses da Sputnik e já entrou pela segunda vez com um pedido na Anvisa para que possa fazer a importação e distribuição excepcional e temporária do imunizante aqui no estado. No dia 26 de abril, a Anvisa negou o pedido de importação da Sputnik V, feito por 10 estados brasileiros, inclusive o Maranhão. O novo protocolo é de 29 de abril. 3 estados, Bahia, Maranhão e Sergipe, apresentaram novos documentos e solicitaram que a agência revisse a decisão inicial. Na última decisão, dia 7 de maio, a Anvisa comunicou formalmente ao estado do Maranhão que os novos documentos apresentados não cumpriam a exigência da apresentação do relatório técnico de análise da autoridade sanitária estrangeira. Após a reunião, nós recebemos então uma documentação que foi avaliada por nós. As justificativas apresentadas não contemplam as questões que nós colocamos como críticas no vídeo. São questões que envolvem a presença desse vírus, desse adenovírus replicante e de que forma esse adenovírus replicante pode impactar na nossa saúde, na nossa condição. Importante esclarecer também que nós enviamos, pelo processo de autorização de uso emergencial, uma lista de exigências que não foram respondidas até o momento. O Maranhão se organiza para agora obter um assessoramento técnico que vai ajudar em todo o processo. O estado do Maranhão, assim como os demais estados da região Nordeste, nós contamos com um assessoramento técnico reconhecido do Comitê Científico do Consórcio Nordeste, que é quem tem nos auxiliado, inclusive na análise da documentação da Anvisa e das manifestações técnicas, e com base nisso, sempre com respaldo da ciência e daquilo que é admitido pelos órgãos sanitários, não só nacionais como internacionais, nós vamos poder fazer manifestações consistentes e objetivas, para que nós consigamos obter o nosso objetivo primordial, que é ter acesso a esse imunizante. É só isso que nós buscamos, nada mais, e não há nenhum espírito de confronto. Nós só queremos realmente a clareza e a objetividade na análise dessas informações. Como a gente divulgou ontem, o ministro Lewandowski deu prazo de 48 horas, já começou a contar para que a Anvisa informe como é que está o andamento aí desse processo em relação à vacina Sputnik V. A gente vai continuar acompanhando. Agora é hora de saber os números da vacinação aqui na capital. O vacinômetro no estado e também na capital maranhense aponta hoje esses dados aqui, ó.
1.437.892 doses aplicadas no estado. Na capital, 293.636 doses aplicadas. Esse é o número atualizado em relação à vacinação aqui no Maranhão. Agora você acompanha os dados do último boletim epidemiológico divulgado no Maranhão. Vamos ver um retrato da pandemia aqui no estado. O total de casos agora chega a 274.799, casos recuperados 245.431. O número de casos ativos, o alerta continua ligado, 21.785. Os óbitos, 7.583. E os novos casos nas últimas 24 horas, o registro, 153 em São Luís, 64 em Imperatriz e 924 casos nas demais regiões. Esse número aqui nas demais regiões voltou a subir também. Na tela agora, a preocupação com os leitos de UTI. Já houve uma melhora em relação às últimas semanas, mas é preciso ficar ainda atento. A gente acompanha, de 261 leitos na capital, 220 estão ocupados. Significa que 41 estão livres e a taxa de ocupação agora chega a 84,29%. Os dados agora da segunda maior cidade do estado, Imperatriz, na tela. 72 leitos, 36 ocupados, 36 livres, portanto, a metade aí, a taxa de ocupação é de 50%. E como é que está a situação de UTIs nas demais regiões do Maranhão? A gente vê aqui também. 243 leitos, 128 ocupados, 115 livres, a taxa de ocupação é de 52,67%. Como disse o governador Flávio Dino essa semana, participando de um evento lá no online, claro, no Senado Federal em Brasília, numa das comissões, a situação hospitalar é razoável, mas os números ainda chamam a atenção e a gente precisa estar alerta, ainda estamos em tempo de pandemia, por isso a flexibilização aí de algumas medidas, como por exemplo o horário de bares e restaurantes, eventos com 50 pessoas. Essa semana a flexibilização voltou. São 7 horas e mais 7 minutos, 7h07, você ligado aqui no Bom Dia Maranhão nessa manhã de quarta-feira. Olha, a Vara de Interesses Coletivos da Ilha de São Luís determinou que medidas sejam adotadas pelo Estado e pelo município para diminuir o risco de acidentes em uma avenida aqui da capital, a Avenida Quarto Centenário. Falhas precisam ser corrigidas, inclusive na obra, para lá, para a avenida que nós vamos agora, para Quarto Centenário, com Eduardo Ericeira. Olá, Eduardo, bom dia. Olá, Adalberto. Muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. A gente está exatamente em um dos pontos aí, segundo determinação aí da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, da Justiça, por meio aí do juiz Douglas de Melo Martins, onde deve haver intervenção tanto por parte aí da Prefeitura de São Luís, quanto por parte do Governo do Estado, que é justamente nessa alça, saindo aqui da Avenida Quarto Centenário, que dá acesso à Avenida dos Franceses, outra importante avenida aqui de São Luís. Essas intervenções devem ser feitas, segundo decisão judicial, no prazo de 30 dias. A decisão pede que... fala, né, se baseia na questão dos acidentes que acontecem aqui na Avenida Quarto Centenário, que já aconteceram anteriormente. É solicitada aí proteção nessa alça aqui, na curva que dá acesso à Avenida dos Franceses, que seja colocado aqui nessa curva defensas metálicas ou uma tela de proteção, ou outras medidas eficazes para evitar esses acidentes, como já aconteceram aqui, inclusive com feridos graves, com mortes, que já aconteceram nessa alça, nessa curva que dá acesso, saindo aqui da Quarto Centenário para a Avenida dos Franceses. Além disso, segundo decisão aqui da Justiça, determinação da Justiça, eles pedem que sejam corrigidos desníveis na pista, ou comprove aí que foram tomadas ações cabíveis contra a empresa responsável pela construção inadequada, segundo a Justiça, de alguns pontos. Segundo aí a Vara de Interesses Difusos e Coletivos, a Justiça, há fotos, há vídeos que comprovam, justamente, inclusive matérias jornalísticas que foram anexadas junto a essa decisão do Judiciário, de acidentes que aconteceram aqui por conta da obra que ficou aí com esses problemas, justamente aqui na tela de proteção, nessa curva, nessa alça que dá acesso na Avenida dos Franceses, e por conta também dos desníveis aqui na Avenida Quarto Centenário. A Justiça pede que seja sinalizada, colocada essa proteção e corrigido esses desníveis, tanto por parte da Prefeitura de São Luís, quanto por parte do Governo do Estado. Essa obra aqui, a Avenida Quarto Centenário, a gente lembra que foi entregue em dezembro de 2014, na gestão ainda da ex-governadora Rosiana Sarney, apresentou essas falhas. Por conta disso, devem ser corrigidas, segundo decisão da Justiça, para evitar justamente esses acidentes que provocaram vários feridos e também mortes aqui na Avenida Quarto Centenário, nesse trecho que é o mais perigoso, mas há desníveis, né? A gente
sabe, né? Quem passa por aqui pela Quarto Centenário, há desníveis em algumas partes aqui da Avenida Quarto Centenário, que liga justamente aqui o bairro da Alemanha, uma avenida importante aqui na região central da cidade, para desafogar inclusive o trânsito, liga aqui a Avenida dos Franceses, aqui da área da Alemanha, ao bairro da Camboa, a Avenida Beira-Mar. A gente volta com você, Adalberto Melo. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Eduardo Ericeira ao vivo com a gente aqui no Bom Dia, são 7 horas e mais 10 minutos. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco, o Silvão Alves fala sobre a prisão de homens acusados de matar mulheres aqui na capital, hein? A gente vai falar sobre esse assunto já depois do intervalo. Vamos falar ainda sobre a legislação ambiental do Maranhão. Há uma escuta, uma comissão, um grupo de trabalho que está tentando dar mais eficiência e eficácia à legislação ambiental aqui do Maranhão. A gente vai falar sobre esse assunto já depois do intervalo. Um instante só. São 7 horas e 17 minutos, voltamos ao vivo com o Bom Dia Maranhão nessa quarta-feira, você tomando o café da manhã com as principais notícias do dia aqui na TV Difusora. Voltamos agora para falar de segurança. Silvão Alves comigo, bom dia, Silvão. Bom dia, Roberto, bom dia a todos. Silvão, vamos falar de dois casos aqui que envolvem o assassinato de mulheres, né? A polícia identificou e prendeu o suspeito de matar uma jovem a golpes de faca lá no condomínio de São José de Ribamar. A gente falou sobre esse caso aqui, inclusive. O Carlos César, ele foi preso e confessou a prática do crime e chamou muito a atenção a forma com que, a frieza com que ele agiu, porque ele morava praticamente em frente à casa da Carol, apartamento, frente porta com porta. E ele acompanhou toda a investigação feita pela polícia, mostrou revolta, indignação, fingiu estar colaborando, inclusive, com os investigadores, consolou a mãe da vítima, que essa menina morava com a irmã. Eles são lá da comunidade, né? Lá de São Simão, aqui no município de Rosário, e elas moravam aqui porque estudavam, faziam faculdade. Caroline Ranizzi. Exatamente. Então, ele agiu com uma frieza muito grande. Se não fosse as imagens das câmeras de segurança, que aos poucos ajudaram a polícia a desconstruir os álibis que ele levantou, ou seja, ele saiu do condomínio para criar o álibi que ele não estava na hora e aí depois ele retornou. As imagens mostraram que ele circulava pelo condomínio, né, dizendo que não, depois do crime circulava pelo condomínio, mostrou inclusive ele indo depois jogar uma camisa na lixeira, uma sacola, que depois a polícia descobriu que era a camisa que estava com vestígios de sangue, que ele foi jogar na lixeira logo depois de ter cometido o crime. O que falta definir ainda, ele confessou que foi um latrocínio, que roubou R$1.400, inclusive esse dinheiro foi apreendido pela equipe do delegado Armando Pacheco, que agora está lá na Superintendência de Homicídio e Proteção à Pessoa, mas ainda alguns pontos, Adalberto, precisam ser esclarecidos. Por exemplo, a polícia acredita que, na verdade, ele entrou para tentar abusar sexualmente da vítima, até pela quantidade de facadas, foram mais de 30 facadas que ele atacou a moça. E também há um outro indivíduo que aparece nessas imagens de dentro do condomínio, lá do condomínio Recanto Verde, que mostra um segundo elemento que a polícia não está descartando a possibilidade de que ele tenha contato com a ajuda de uma outra pessoa. Então a investigação segue, porque essa questão da tentativa de estupro, ela depende agora dos laudos, né, que devem ser fornecidos até a próxima semana. Todos esses laudos devem estar nas mãos do delegado, depois de terem sido confeccionados aí pelo Instituto de Criminalística. Silvão, a Polícia Civil prendeu o principal suspeito de cometer um crime de feminicídio lá em Pasto do Lumiar. A gente falou sobre esse caso aqui também. Foi a Luciene, a vítima, Luciane dos Santos, de 37 anos, né? Esse caso também foi aquele caso há 2 semanas, que teve grande repercussão, logo no início do mês, que é aquele caso onde ele atraiu a vítima lá para a Avenida 13, lá do Maiobão, alegando que estava com dinheiro para fazer um pagamento, um dinheiro que ele devia para ela, não aceitava o fim do relacionamento e acabou executando a vítima com um tiro na cabeça. Esse Francisco Gomes, ele tinha mandado de prisão, né, decretado contra ele, quando se apresentou na delegacia lá, tomou ciência do mandado de prisão e aí a polícia agora está concluindo esse caso aí. Não tem dúvida de que ele premeditou o crime quando ele atraiu a vítima, né, e dava se passando por sargento da Polícia Militar do Estado do Maranhão, e há outros, né, inquéritos que devem ser instaurados agora como casos de violência doméstica anteriores a esse relacionamento com a Luciene, né, portanto são outras vítimas, e também crimes de ameaça e tentativa de homicídio, quando ele chegou a atirar em outras pessoas, né, e
ameaçar outras pessoas com essa arma que ele utilizava se fazendo passar por policial. Obrigado, Silvan. Até amanhã. Ok, até amanhã. Bom dia, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Silvan Alves, no quadro de segurança aqui do Bom Dia, são 7h22, 7h22. Vamos voltar a falar sobre a questão da pandemia, porque começa hoje a vacinação aqui na capital, para rodoviários e agentes de limpeza urbana. É isso mesmo, o anúncio inclusive foi feito pelo prefeito da capital. O Eduardo Bueno está com a gente aqui para trazer mais detalhes sobre esse assunto. Olá, Bueno, bom dia. Oi, Adalberto, um ótimo dia para você. Boa quarta-feira para todo mundo. Notícia boa para os motoristas e cobradores e também para os agentes de limpeza. Quem faz parte desse grupo e tem 40 anos ou mais já pode se vacinar daqui a pouquinho no Centro de Convenções da UFMA ou no drive-thru da UFMA. O que precisa levar, Adalberto? Documento de identificação com foto, pode ser o RG ou a carteira de motorista, por exemplo, e também o último contra-cheque. Lembrando que os nomes estarão numa listagem que foi enviada pelas empresas para a Secretaria Municipal de Saúde. Agora, Adalberto, também tem segunda chamada, viu, da primeira dose para os idosos que perderam a vacinação. Aqueles que têm 60 anos ou mais, a partir de hoje, então, quarta-feira, poderão ir ao drive-thru, que funciona no Espaço Reserva, lá num shopping que fica aqui no bairro do Ipaz. Lembrando que tanto para a vacinação de segunda chamada, quanto dos rodoviários, motoristas, cobradores e agentes de limpeza, respeita aquele cronograma que é feito pela Prefeitura. De manhã, quem nasceu de janeiro a junho. De tarde, quem nasceu de julho a dezembro. Então, sempre lembrando que é para fazer aí a imunização é preciso levar documento oficial com foto. No caso das pessoas que vão fazer a segunda chamada, é preciso levar também um comprovante de residência. Primeira dose para quem tem comorbidade, Adalberto. Quem tem 30 anos ou mais e tem alguma comorbidade, pode ir, então, daqui a pouquinho, a partir das 8 horas da manhã, lá no Centro Municipal de Vacinação, que fica no Multicenter Sebrae. Aquela lembrança que a gente tem feito sempre. Se você, por exemplo, está passando por algum tratamento de câncer, é preciso levar um laudo atualizado. Agora, se você tem hipertensão, diabetes, basta levar a receita médica, o receituário, né, dos medicamentos que são de uso contínuo, que você vai conseguir se imunizar, além de levar documento de identificação com foto. O esquema segue o mesmo, viu? Até às 18 horas, lembrando que pela manhã é quem nasceu entre janeiro e junho, e à tarde quem nasceu de julho a dezembro. Agora, as gestantes e puérperas sem comorbidades, atenção, o cadastro está aberto, viu? Você pode acessar o site da Prefeitura, que é o www.sanluis.ma.gov.br/vacina comorbidades. Você pode fazer o seu cadastro e assim que chegar novas doses da vacina da Pfizer, a Prefeitura vai informar, então, esse novo calendário de vacinação. Tem sido atualizado todos os dias, nós temos mostrado aqui. Então, lembrando, só para a gente fazer um resuminho, rodoviários, você que é motorista e cobrador, já pode se dirigir, se você nasceu entre janeiro e junho, ao Centro de Convenções da UFMA no Bacanga ou o drive-thru da UFMA também lá no Bacanga para se vacinar. Se você nasceu de julho a dezembro, então é bom esperar depois de meio-dia, com um tempo mais tranquilo, aí você vai lá e faz sua imunização. Notícia boa, hein, Adalberto? Eu volto ao estúdio com você. Verdade, Bueno. Precisamos vacinar e vacinar rápido. Obrigado, Eduardo Bueno. Com a gente ao vivo, são 7h25, você ligado aqui na TV Difusora. Da capital, a gente vai para o interior do estado, ao vivo agora, a região dos Cocais. Vamos para Caxias, a Raquel Souza está com a gente, tem os destaques do dia, os destaques dessa quarta-feira. Olá, Raquel, bom dia para todos aí, viu? Olá, bom dia a você, Adalberto, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Olha só, a gente traz mais informações sobre a vacinação contra a Covid-19 em Caxias, é que o município começou a vacinar ontem, né, as pessoas com comorbidade, ou seja, com doenças crônicas, no caso contra a Covid-19, com idade a partir de 45 anos. E estão entre esse grupo pessoas, né, portadores de diabetes, asmáticos, pessoas com doenças renais e também pessoas que hipertensos. Lembrando que a vigilância epidemiológica lembra as pessoas que levem um documento, né, com foto e também um documento que comprove que essas pessoas fazem parte desse público-alvo, que pode ser uma receita médica ou um relatório. E lembrando que essa vacinação para esse público, né, pessoas com comorbidades a partir de 45 anos, acontece em 3 pontos. Antes eram somente 2, agora em 3 pontos, que é no ginásio João Castelo, no horário das 8 da manhã até as 5 horas da tarde, no SESI
Senai, e no shopping, né, apenas por sistema drive-thru, de segunda a sexta-feira. No ginásio de esportes acontece de segunda a sábado. E nesses 2 últimos locais, de segunda a sexta-feira, também no horário de 8 da manhã até as 5 horas da tarde. Além desse público-alvo, né, pessoas com comorbidade, estão sendo vacinados também contra a Covid-19 profissionais da educação a partir de 18 anos de idade. E também fazem parte desse grupo, né, as puérperas, né, aquelas mulheres que tiveram filhos, né, após 45 dias. E importante lembrar que elas devem levar também um documento, né, um cartão de vacinação da gestante ou do recém-nascido. Também estão sendo vacinadas pessoas com síndrome de Down, né, no caso, não precisa de nenhum documento comprobatório, além das gestantes e pessoas com deficiência. No caso das pessoas com comorbidade, o documento que elas vão levar deve ficar retido no local. E agora a gente atualiza, né, os casos que envolvem a Covid-19 no município. Até agora são 11.149 pessoas infectadas pela doença. No momento estão internadas 51 pessoas. Nas últimas 24 horas foram registrados 36 novos casos. Um óbito foi registrado ontem à tarde, totalizando no município 348 óbitos por conta da doença. Em relação à taxa de ocupação dos leitos de UTI está em 53% e leitos de retaguarda 29%. São essas as informações que envolve a Covid-19 em Caxias. A gente volta com você, Adalberto. Uma ótima quarta-feira a todos. Obrigado, viu, Raquel? Ótima quarta-feira para todo mundo aí na região dos Cocais também. São 7 horas e mais 28 minutos. O Maranhão realiza escutas públicas promovidas pela Comissão de Juristas responsável pela elaboração das propostas de atualização e consolidação do Código de Proteção do Meio Ambiente e da legislação ambiental do Estado. Sobre o assunto eu converso agora aqui no Bom Dia Maranhão com o advogado Salvio Dino Júnior, ele que faz parte do grupo de trabalho representando o Fórum Estadual de Educação Ambiental. Bom dia, é um prazer tê-lo aqui. Bom dia, é um prazer também. Bom, a legislação estadual, a 5.505, é de 1992. Já passou realmente da hora de uma atualização, não é? Como é que estão esses trabalhos? Já aconteceu a primeira escuta, amanhã está marcada a próxima? Sim, o Fórum Estadual de Educação Ambiental propôs à Assembleia Legislativa uma atualização dessa norma estadual, que é de grande importância. No entanto, como você bem destacou, já tem 29 anos de existência. O presidente da Assembleia, o deputado Otelino Neto, entendeu e compreendeu muito bem a oportunidade desse debate e instituiu uma comissão de juristas para fazer e se debruçar no sentido de realizar estudos técnicos para essa modernização. Então, a comissão foi instituída, nós agora dividimos em núcleos temáticos e esses núcleos temáticos estão promovendo escutas públicas para colher junto à população sugestões, contribuições que possam aperfeiçoar a nossa legislação ambiental. Lembre, Adalberto, que a nossa Constituição Federal de 88, ela autoriza que a União e os estados, os municípios também, têm a sua própria legislação ambiental. E nesse sentido, então, é que o Maranhão sai à frente no sentido de buscar a sua modernização. A comissão é formada por 13 pessoas e é presidida pelo promotor de justiça, coordenador do Centro de Apoio Operacional, Defesa do Meio Ambiente, Urbanismo e Patrimônio Cultural, do Ministério Público, que é Luiz Fernando Cabral Barreto Júnior. Esse processo de escuta, como é que funciona ele? Como é que as pessoas podem participar? Há também um e-mail, outras formas de participação popular em relação às sugestões? Muito bem. As escutas elas estão ocorrendo sempre às quintas-feiras. Já houve a primeira na semana passada, que se debruçou sobre o tema padrões de qualidade ambiental. A próxima é exatamente amanhã, que vamos discutir políticas de resíduos sólidos, e políticas de estímulos legais, que será coordenada pela professora Isabela Pierce, além dos demais membros que compõem a comissão, e assim sucederá até o dia 3 de junho. Vários temas ainda serão debatidos. A população pode e deve participar através da audiência no canal do YouTube da TV Assembleia e também encaminhando as suas sugestões, as suas propostas. As legislações não nascem por geração espontânea, nascem da realidade social e é por isso que a comissão, então,
busca ouvir a população, quais são os principais gargalos, os principais problemas, os principais conflitos socioambientais que precisam ter uma resposta legislativa mais compatível e moderna no caso do Maranhão. Nós temos um e-mail que nós disponibilizamos, que é comissãojuristasambientais@gmail.com.br, para que, desculpa, não tem o BR, @gmail.com, para que as pessoas encaminhem, então, as suas sugestões. Estão repetindo, comissãojuristasambientais@gmail.com, e através desse e-mail as pessoas também poderão fazer inscrições para as próximas audiências, para as próximas escutas públicas, melhor dizendo. Queria que o senhor falasse sobre outros temas que vão ser tratados nas reuniões seguintes. Nós teremos ainda discussões sobre, por exemplo, o Sistema Estadual de Educação Ambiental. Em 92, esse era um tema muito incipiente. A legislação, que é uma legislação boa até para a sua época, ela não contemplou a complexidade que nós temos hoje e os deveres que os poderes públicos e a própria sociedade civil têm com o tema da educação ambiental. Nós também discutiremos esse tema. Um outro exemplo são as mudanças climáticas. Em 92 estávamos ainda dando os primeiros passos nesse debate. A legislação, portanto, não trouxe nenhum ponto específico sobre as mudanças climáticas. E os estados também têm as suas obrigações, seus deveres, suas responsabilidades. Precisaremos discutir também como a legislação estadual maranhense deverá regulamentar, no sentido de aprimorar a atuação dos empreendedores de uma maneira geral e do próprio poder público, para que nós tenhamos uma melhoria do estado de mudanças climáticas. Esse é um tema que não estava na legislação original em 92, mas que deverá ser tratado também no presente momento. Queria que o senhor reforçasse qual é o tempo de trabalho dessa comissão e qual é o passo seguinte, o que acontece em seguida depois de reunir essas sugestões? Segundo a resolução editada pela Assembleia Legislativa, o prazo de trabalho é de 6 meses, portanto deverá prosseguir até o mês de agosto. Finalizando essa etapa de escutas públicas, no dia 3 de junho, nós teremos ainda os estudos técnicos e a parte efetivamente de sistematização das propostas apresentadas pela sociedade e também pelos próprios membros da comissão, que são 13 juristas de grande respeitabilidade, presididas pelo doutor Fernando Barreto, que é um jurista renomado em âmbito nacional no direito ambiental, e teremos então a finalização com um seminário jurídico aberto a toda a população, em que as propostas serão então publicizadas, apresentadas e depois, posteriormente, entregues formalmente ao presidente da Assembleia Legislativa para então iniciar-se o processo legislativo propriamente dito. É importante pontuar isso, Adalberto. A comissão ela não abre o processo legislativo, ela não tem esse poder. Ela apenas é uma comissão de estudos para sistematizar propostas e apresentar à Assembleia Legislativa, que poderá ou não, que se espera evidentemente que aproveite os estudos que serão levados, e então iniciar o processo legislativo com todo a observância do regimento interno da Casa. Advogado Sálvio Dino Júnior, obrigado pela participação aqui ao vivo para todo o Maranhão. No Bom Dia. Muito obrigado pelo espaço. No próximo bloco, no Dia do Enfermeiro, a categoria se mobiliza pela aprovação do piso salarial para os profissionais da área. E vem aí John Coutrin falando dos bastidores da política também. E você confere no último bloco uma entrevista ao vivo com o prefeito de Humberto de Campos. O Bom Dia volta em instantes. De volta, o Bom Dia Maranhão, ao vivo para todo o estado, pela TV Difusora. Estamos juntos aqui com muita informação para você. Hoje é dia do enfermeiro e a categoria está mobilizada para conquistar melhores condições de trabalho. Em várias cidades estão programadas atividades como carreatas. Aqui na capital, a concentração acontece agora na Praça Maria Aragão. E é para a Praça Maria Aragão que a gente vai agora com o repórter Eduardo Ericeira. Ericeira.
Pois é, Adalberto, já muitas pessoas aqui concentradas na Praça Maria Aragão. Daqui a pouco vai ter uma carreata por unidades hospitalares, tanto pública quanto particular aqui da capital São Luís. Daqui a pouquinho deve começar essa carreata. Eu vou conversar agora sobre a programação e esses pontos de reivindicação envolvendo a classe de enfermeiros, auxiliares, técnicos, com o José Carlos, que é presidente do Conselho Regional de Enfermagem aqui no estado do Maranhão. José Carlos, as principais reivindicações, hoje um dia aí de luta nacional, mobilização nacional, não é diferente aqui no estado do Maranhão e em várias cidades também, não só aqui na capital São Luís, principalmente por conta do piso salarial dessas várias categorias, não só de enfermeiros, também técnicos, auxiliares e também da jornada de trabalho. São os dois principais pontos aí da mobilização que vem acontecendo em todo o país. Muito bom dia a você. Bom dia. Na verdade, a categoria da enfermagem hoje está junta, unida, defendendo o piso salarial e jornada de trabalho. Nossa categoria ela não tem um piso salarial nem uma jornada de trabalho. Profissionais trabalham exaustivamente por mais de 44 horas, né, permanecendo com o paciente. Então, esse é o momento de reconhecimento. Hoje, no dia 12 de maio, que é o dia do enfermeiro, a enfermagem veio aqui fazer essa mobilização para despertar a sociedade, chamar a sociedade para junto da categoria, para que nós possamos aí avaliar e fortalecer. Esse projeto de lei ele está hoje lá no Senado, né? E nós queremos sacudir o Senado, fazer com que os senadores possam colocar em pauta, para que possa dar prosseguimento ao projeto de lei e assim regulamentar a jornada de trabalho e o piso salarial. Essa mobilização acontecendo hoje aqui na capital, como eu disse também em outras cidades maranhenses, como é que está esse dia hoje, dia do enfermeiro, como é que foi organizada essa programação aqui para o estado do Maranhão e aqui na capital, o que já foi organizado? Foi uma carreata, deve passar por onde a gente já antecipou, mas como é que está essa programação? O Fórum da Enfermagem Maranhense, composto pelo Conselho de Classe, Corém Maranhão, associações e sindicatos, fizeram toda essa organização aqui na capital, no estado do Maranhão. Nós daqui a pouco iremos prosseguir, junto a algumas unidades hospitalares, para poder fortalecer e mobilizar. Estaremos saindo daqui, vamos passar ao Hospital Universitário, Socorrão, Hospital da Criança, Palácio dos Leões e chegaremos até a Assembleia, para que nós possamos chamar a atenção dos nossos representantes. Então, a mobilização está acontecendo em vários municípios do Maranhão, entre eles Imperatriz, Pedreiras, Balsas, Viana, São Bento. Então, tem muitos municípios envolvidos. A categoria de enfermagem ela saiu agora de uma situação de atores coadjuvantes para atores principais. Então, nós queremos, nesse momento, o apoio de toda a sociedade para que possa apoiar. Vote no projeto de lei PL 2564 de 2020 para fortalecer a nossa categoria. Ok, Zé Carlos, muito obrigado pela sua entrevista, presidente do Conselho Regional de Enfermagem aqui no estado do Maranhão. Adalberto, a gente volta com você, claro, trazendo mais detalhes dessa programação de hoje, dessa mobilização que acontece não só na capital, mas em várias cidades maranhenses e também em todo o país ao longo da nossa programação. A gente volta com você, Adalberto, desejando uma ótima quarta-feira a todos. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Aqui no estúdio do Bom Dia, eu recebo agora o prefeito de Humberto de Campos, Luiz Fernando Dudem. Bom dia, Luizinho. Bom dia, tudo bem? Prefeito, o senhor foi eleito no município com quase 46% dos votos e a gente está em meio a uma pandemia agora ainda esse ano, já chegando ao pico nesse ano em todo o país. E a saúde realmente tem sido o principal desafio lá no município de Humberto de Campos, prefeito. Como é que o senhor tem lidado com essa situação? Tem sido um dos principais desafios da nossa administração. Graças a Deus, o índice de vacinação do nosso município está dentro da meta que foi estabelecida. E a cada dia nós vamos fazendo ações para que conscientize a nossa população de outras comorbidades dentro do município, das gestantes, dos doentes ali de outras variantes. Mas, graças a Deus, a gente está conseguindo cumprir essas metas dentro da saúde. Humberto de Campos tem belezas naturais, tem atrativos, mas nem sempre essas características, inclusive naturais do município, de uma cidade, consegue transformar isso em resultado econômico. E aí eu falo da indústria que mais cresce no mundo, que é do turismo, não é? Há essa preocupação, prefeito? O senhor, quando apresentou suas propostas à população, lançando o seu nome à prefeitura da cidade, o senhor falou sobre isso, sobre a possibilidade de melhorar, inclusive, a infraestrutura do município para atrair mais o setor privado, enfim, essa indústria, como eu disse, que é do turismo? Sim. A principal, vamos dizer, bandeira assim, da nossa campanha foi o desenvolvimento da nossa cidade. E para isso nós estabelecemos algumas metas, né, de trabalho para que a gente possa desenvolver o turismo dentro da nossa região. Nós fazemos parte dos Lençóis Maranhenses, mas Humberto de Campos ainda não entrou nessa indústria, né, de fortalecimento
da economia. E esse é um desafio, por isso eu criei a Secretaria de Turismo dentro do nosso município e nós já estamos ali fazendo um catálogo dos principais pontos turísticos que nós temos. Nós estamos hoje revitalizando o cais da nossa cidade através da Secretaria de Turismo do Estado do Maranhão, através do secretário Catulé, e algumas ações também no balneário do Periá. Nós temos um projeto muito bonito para lá, que eu já estou em busca de recomeçar a obra lá e entregar isso para a nossa sociedade, a fim de colocar essa economia dentro do nosso município, gerar oportunidade de renda para todos. A educação também é um desafio, a gente está em tempo de pandemia, claro, as crianças estão afastadas da escola, mas a qualificação dessa educação é uma preocupação sua também? Com certeza, nós pegamos a administração com o IDEB muito abaixo de outros municípios da região e a gente tem uma preocupação muito grande com a educação das nossas crianças. Por isso eu estabeleci algumas metas, estamos fazendo um processo seletivo para professores. Esse processo seletivo visa justamente a gente ter os melhores profissionais ali para estar educando as nossas crianças, para a gente tentar aumentar esse índice do IDEB que está muito abaixo da meta da região. A cidade também, como em geral as cidades aqui do Maranhão, tem uma força cultural muito forte, né? As tradições do povo da cidade. O senhor também pensa em fortalecer esse aspecto? Sim, nós temos lá as festas juninas que tem os bois, né? O boi formosão, que é um dos maiores do Maranhão. E a gente pensa assim, em trazer esse lado cultural. Inclusive, nessa época agora de pandemia, a gente viu muito a questão da cultura ser afetada por isso, né? Os eventos. E graças a Deus a vacina está andando, a gente já está vendo aí algumas sinalizações das reaberturas de eventos. E com certeza esse lado cultural vai ser uma das prioridades também na nossa gestão. A gente quer promover o nosso município de Humberto de Campos para o Maranhão, para o Brasil, tendo em vista que lá nós temos muitas riquezas. No esporte, estamos de parabéns, né? Porque recentemente ganharam, inclusive, o campeonato de beach soccer. Como é que foi essa conquista? Foi uma emoção muito grande, né? No primeiro jogo eu não estava presente no município de Humberto de Campos, a gente sediou a etapa maranhense lá dentro do nosso município. E aí a gente até teve um tropeço, né? De pegar ali um 7-8-2 aí no primeiro jogo. Mas não baixou a cabeça? Não baixamos não. Eu cheguei lá, conversei com os jogadores, incentivei, falei para eles que nós estávamos dentro de casa para ter a tranquilidade e mostrar o que eles sabiam fazer, que era jogar. E aí começou a vir os resultados, a gente foi campeão e, sem dúvida, uma alegria, uma emoção muito grande. Eu ali como torcedor até fiquei mais tenso do que na época da eleição. E o esporte é uma forma de inclusão também, né, prefeito? Quer dizer, políticas voltadas ao esporte, lazer, precisam ser incentivadas nas cidades também, né, para se reverter uma série de situações aí negativas, dar inclusive a oportunidade para que novos talentos surjam também. Com certeza, eu falei na nossa campanha que o esporte também seria uma das áreas que nós iríamos fortalecer dentro do município, tendo em vista que nós temos um índice, né, alto ali da criminalidade que estava adentrando dentro do município e a gente quer mostrar para os jovens do nosso município que esse lado do esporte, do beach soccer, das lutas, que também nós apoiamos, do motocross e outras atividades que tem lá dentro do município, que é um caminho melhor de se percorrer do que esse da criminalidade. Eu recebi aqui no estúdio do Bom Dia o prefeito de Humberto de Campos, Luiz Fernando. Tudo bem? Obrigado, prefeito, pela entrevista aqui para todos. Eu que agradeço o espaço que foi concedido e parabenizar aí todos os enfermeiros pelo seu dia. Uma classe que luta constantemente aí, não deve ser esquecida dentro também da parabenização de hoje. Obrigado, um abraço. Fica com Deus. Na primeira sessão da semana, na Assembleia Legislativa, os deputados aprovaram medida provisória que isenta do pagamento do ICMS as operações e prestações com as mercadorias necessárias às medidas de prevenção ao contágio e enfrentamento da pandemia da Covid-19. Vamos ver? Os deputados usaram os tempos dos discursos para abordar propostas de projetos de lei como o da deputada Mical Damasceno, que quer evitar alterações no ensino da norma culta da língua portuguesa no Maranhão. Outros destacaram obras do governo no interior do estado.
Já o deputado doutor Iglesias chamou a atenção para a recomendação da Anvisa sobre a interrupção da aplicação da vacina da AstraZeneca em grávidas. Isso se dá porque o uso da vacina vinha sendo feito no formato off-label, sem testes naquele subgrupo específico de pacientes. Eu acho que todo mundo que já teve a oportunidade de tomar a AstraZeneca já ouviu relatos de que muitas pessoas têm sintomas nos 2, 3 dias subsequentes após tomarem a vacina. Portanto, é uma vacina que tem os seus efeitos colaterais, já houve situação de alguns efeitos trombóticos em pacientes, principalmente na Europa, isso foi detectado. Na sessão foram votadas ainda medidas provisórias encaminhadas pelo Executivo, como a que prorroga até o fim do ano a isenção do pagamento do ICMS em equipamentos e insumos usados no combate à pandemia. Também a MP que prevê a reestruturação dos cargos e funções da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Nesta terça-feira também foi votado pela Casa o projeto de lei para isentar pessoas em tratamento contra o câncer da taxa de pagamento de estacionamento em clínicas e hospitais. Comigo aqui, John Coutrinho. Olá, John, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Ô, John, pela primeira vez, a Polícia Federal pede ao Supremo Tribunal Federal a abertura de um inquérito para investigar suspeita de pagamentos a um ministro do Supremo? Isso mesmo, Adalberto. Surpreendente esse pedido da Polícia Federal em relação ao ministro Dias Toffoli, não é? Inédito, né? Inédito. Isso ocorre a partir da delação premiada do ex-governador Sérgio Cabral. Ele diz o seguinte, né, que o Toffoli, ministro do STF, recebeu 4 milhões de reais por conta de vendas de decisões, né, para 2 ex-prefeitos fluminenses, né? Essa é a denúncia que fez o Sérgio Cabral. E aí um delegado decidiu, Adalberto, pedir, né, investigação, abrir um inquérito. Só que é o seguinte, já andei apurando, que isso não partiu da cúpula da PF, né? Foi uma decisão isolada de um delegado e que a cúpula não teve, a nova cúpula, porque a Polícia Federal mudou, né? Então a nova cúpula não teve conhecimento disso. Aí não se sabe se pode haver uma crise, né, relacionada, mas o certo é que, de certa forma, é uma certa intimidação. Não só o Toffoli, é um recado, na verdade, não é? Quantas vezes o presidente Jair Bolsonaro já disse que tem que se investigar, ministro do STF, abrir CPI, a gente lembra do Cajuru, não é? Daquela conversa do Cajuru, senador Cajuru, com o presidente Jair Bolsonaro, em que ele fala que o Cajuru tinha também, né, que pedir aí investigação, o impeachment aí para a saída de alguns ministros do STF. Então isso ocorre a partir, portanto, da Polícia Federal, que em outras ocasiões foi colocada no centro da polêmica por conta de uma suposta intervenção do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal, né? Então, aí esse contexto, né? Abre uma crise aí e vamos ver qual será o posicionamento do STF. Falar em Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula polarizam a disputa aí ao Planalto. Essa é uma pesquisa que acabou de ser divulgada? Isso mesmo. A pesquisa XP e PESP mostrou ontem, Adalberto, não é um empate. Está aí o gráfico dessa pesquisa, foi divulgada pelo Poder 360. Olha só. Mostra aí, não, o Bolsonaro com 29%, o Lula também com 29%, não é? Os dois empatados nessa simulação de primeiro turno. Em terceiro, Ciro Gomes. Ciro Gomes com 9%, todos pertinhos, né? Ciro Gomes com 9%, Sérgio Moro com 8%, Luciano Huck 5%, Mandetta 3%. Mandetta aí, ó. Dória também foi colocado com 3% e o Boulos com 2%, né? 1.000 eleitores entre os dias 4 e 7 de maio deste ano, margem de erro de 3,2%. Então, aí o que mostra, Roberto? Que é uma polarização realmente, né? Uma polarização entre o Lula e o Bolsonaro hoje. O terceiro candidato, que é o Ciro Gomes, está bem atrás, né? Está com 9%, né? Enquanto os demais estão com 29%. Então, primeiro fato é a polarização entre o Lula e o Bolsonaro. Tem outro dado importante nessa pesquisa, que é a estabilização em relação à avaliação do presidente Jair Bolsonaro. Né? Ele vinha aí aumentando o percentual que rejeitava o governo dele, vinha aumentando, mas deu uma estabilidade, fica hoje em 49%. Não é? Os que aprovam... No caso é um outro gráfico, não é isso? No caso, exatamente. E os que acham que o governo faz uma boa gestão, 29%. 49% contra, né? 29% são a favor aí da gestão do presidente Jair Bolsonaro.
o que mostra o seguinte, né, que essa estabilização se dá primeiro pela questão do auxílio emergencial. Né? A questão do auxílio emergencial já deu uma estancada na desaprovação do presidente Jair Bolsonaro. Apesar, Adalberto, de esse auxílio ser bem abaixo do valor do ano passado. Né? O auxílio muito aquém dos R$600. A gente sabe que no ano passado, quando começou a se distribuir esse auxílio, foi o melhor momento do presidente Bolsonaro em relação à avaliação de governo, né? Aí depois a crise da vacina foi ali aumentando a rejeição consideravelmente do presidente e agora dá uma estancada novamente por conta aí da volta do pagamento, né, do auxílio emergencial. Aí não se sabe aí se o presidente conseguirá ainda diminuir ainda mais essa rejeição, tendo em vista que nós estamos no meio de uma CPI, né, no meio de uma CPI hoje, e quem será ouvido na CPI da Covid será o ex-secretário de Comunicação, né, do presidente Jair Bolsonaro, e no foco as declarações que ele deu à Veja em relação à aquisição, né, a falta de coordenação ali do Ministério da Saúde para a aquisição das vacinas da Pfizer. Obrigado, John. Até amanhã. Até amanhã. John Coutrinho é nosso colunista de política aqui do Bom Dia. E da política a gente vira a chave, agora vai para o esporte. Olha, a final do Campeonato Maranhense de Futebol vai ser com público no estádio. É isso mesmo, o evento teste vai ser exatamente esse. O anúncio foi feito pelo secretário de Esporte e Lazer do Estado, Rogério Cafeteira, e a gente vai ver agora. Oi, pessoal. Se encerrou agora uma reunião entre a Secretaria de Saúde, Secretaria de Esporte, representantes do Motoclube, Sampaio e Federação Maranhense de Futebol, para que a gente definisse um protocolo para que houvesse o primeiro evento teste aqui no Maranhão. Será a final do Campeonato Maranhense entre Moto e Sampaio e ficou pré-definido que o público será de 15% da capacidade do Castelão, terão acesso as pessoas que tenham sido vacinadas e comprovem isso na entrada do jogo, ou que tenham testagem para sorologia ou PCR com resultado de até 48 horas antes do evento. É importante que quem vá participar dessa festa tenha consciência e cumpra rigorosamente os protocolos que serão estabelecidos. É importante para que a gente possa retornar de forma gradativa e segura e responsável a esses eventos. Conto com a colaboração de todos vocês. Aí, portanto, final do campeonato terá público no estádio. Só lembrando que Sampaio e Moto começam a decidir o título do estadual nesse domingo no Estádio Castelão, 4 horas da tarde. Por causa do avanço da pandemia, o futebol maranhense ficou aí, não conta com a presença de torcedores desde março do ano passado. O Bom Dia fica por aqui. Para você, uma ótima quarta-feira. A gente fica com imagens da Praça Maria Aragão, imagens ao vivo aqui de São Luís, da capital maranhense, na mobilização, na carreata que já saiu aí da Praça Maria Aragão no dia do enfermeiro, que é exatamente hoje. Amanhã a gente se encontra às 7 da manhã, depois do Bandeira 2. Tchau, tchau e até lá.